No vídeo de hoje nós vamos falar sobre autoconfiança na carreira. Não deixe de assistir até o final, aqui nós vamos falar um pouco sobre a autoconfiança como um todo, vamos falar o porquê você muitas vezes não é autoconfiante e como você pode se tornar um profissional mais autoconfiante. E com isso, tenho certeza que você vai melhorar em muitos seus resultados. Então, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e aprenda tudo o que você precisa para recolocação e carreira. Bom, o que é a falta de confiança? A falta de confiança é quando você tem medo do que você não conhece, é o desconhecido. Isso é o que causa a falta de confiança em nós mesmos. E como isso acontece? Quando você tem um trabalho e você precisa exercer uma tarefa que não domina, você não se sente confiante. Ou quando você é colocado em uma posição que você não gosta, por exemplo, para falar em público, você se sente não confiante também. E isso é uma bola de neve, da mesma forma que pode ser um ciclo positivo de você crescer a sua autoconfiança ao longo da sua carreira, você também pode piorar. Imagina que seu chefe te coloca para fazer uma apresentação sem você estar preparado de uma hora para outra. Isso pode minar a sua autoconfiança e se a apresentação for ruim, você vai se sentir pior na sua próxima tentativa. E isso vai acontecendo sucessivamente. Então, como que você corta esse ciclo e agora você vai começar a se preparar para ser mais autoconfiante nas suas atividades? Bom, o primeiro passo aqui é você dar um passo de cada vez, ok? Então, como você vai fazer isso? A partir de uma determinada atividade que você tem definida para você ou algum desejo de coisas que você tem para melhorar, vamos usar esse mesmo exemplo de falar em público. Você vai começar a se desenvolver de passo a passo, lentamente. Antes de você falar em público, o que você vai fazer? Você vai fazer um vídeo como esse aqui que você está assistindo. Você vai assistir e provavelmente a sua primeira gravação você vai falar, tá horrível, tá muito ruim. E tudo bem, não tem problema nenhum. Você já está saindo da sua inércia, ou seja, de você não estar fazendo nada para melhorar este ponto e você vai testar, você vai se conhecer e você vai verificar qual o resultado. Segundo ponto muito importante aqui é aceite resultados ruins ou não tão bons. Ninguém aprende a ser maravilhoso de uma hora para outra. Não tem como você fazer isso. Então, quando você fizer esse seu primeiro vídeo e ele for não tão bom, não fique se julgando por não ter feito um vídeo excepcional. Verifique o que você pode fazer, assista a outros vídeos no YouTube para aprender como falar melhor em público e desta forma você vai refazer o seu vídeo. Depois que você passou por essa fase, você vai continuar se desenvolvendo. Você vai chamar uma pessoa da sua confiança, e eu inclusive sugiro isso muito nas entrevistas. Quando você for para uma entrevista, não deixe de testar antes. Peça para alguém te entrevistar, tá? Porque dessa forma você consegue testar e se desenvolver, melhorar as suas respostas antes de chegar naquele momento crítico. Bom, então você vai chamar uma pessoa para assistir a sua pequena apresentação. Você tem uma plateia agora de uma única pessoa. Olha só que interessante. Você já está se colocando em um patamar onde você pode ser criticado. E aqui vai o terceiro ponto que você tem que tomar muito cuidado. Avalie as suas críticas. Você precisa entender se a crítica que uma outra pessoa vai te fazer faz sentido ou não faz. Se você, obviamente, pedir para o diretor te fazer uma crítica, ele não vai entender que você está se esforçando, que você está se desenvolvendo, que você está fazendo cursos ou fazendo esses vídeos para você aprender. Ele vai te dar um feedback puro e simples. Para essa pessoa que estiver te assistindo, você pode pedir para ela te dar dicas. Ao invés dela questionar e apontar os seus pontos muito ruins, peça para ela te dar dicas. E dessa forma você vai evoluindo passo a passo, sem medo de errar, porque todo mundo erra. E o quarto ponto hiper importante, sem se comparar. Nós nos comparamos o tempo inteiro com outras pessoas.
e com certeza você tem um outro profissional que trabalha junto com você que fala muito bem. A gente percebe isso, por exemplo, no inglês, né? No dia a dia do nosso trabalho, você sempre tem uma pessoa que fala aquele inglês lindo, que morou fora. Às vezes o seu inglês não é dos melhores. Não se compare, obviamente, não deixe de se desenvolver e estudar nessa frente para você começar a melhorar sempre o seu nível ou sempre o nível da sua apresentação, o que quer que seja. Mas não adianta você ficar se comparando, você não sabe o histórico daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa estudou num colégio que já era bilíngue desde pequeno. Então não adianta você querer chegar naquele patamar, você precisa entender qual é o seu patamar e a partir disso você vai melhorando a sua autoconfiança com o tempo. E por fim, aplicando esses pequenos exercícios aqui na sua carreira, uma coisa que você vai prometer aqui é comemorar pequenos resultados, ok? É importante você comemorar sempre que você conseguir evoluir um pouquinho. E isso vai melhorando com o passar do tempo. E essas pequenas vitórias você vai comemorar, você vai abrir ou um vinho ou uma cerveja ou comer um doce que você gosta. E isso vai fazer com que você crie um ciclo positivo na sua mente. É um ciclo de autoconfiança, um ciclo onde sua cabeça está entendendo que você está melhorando e que você pode dar um passo a mais e que você vai ter inclusive um reconhecimento seu mesmo que seja para o próximo passo, sem ter medo de errar. Pode ser que em algum momento você falhe e está tudo bem. Bom, se você chegou até aqui neste vídeo, agora nós vamos para a segunda parte que é extremamente importante. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para se preparar para ser o melhor profissional que você puder ser. Bom, o que você precisa entender de autoconfiança aqui, e agora falando um pouco mais da parte psicológica, é que a autoconfiança ela é um processo. Por que um processo? Muita gente pensa assim, nossa, eu vou mentalizar que eu vou conseguir fazer e chega na hora e erra. O que eu estou ensinando aqui nesses passos anteriores é que você crie o seu próprio processo, ou seja, a sua autoconfiança vai vir ao longo do tempo a partir de uma série de melhorias pequenas e sucessos pequenos. Em alguns momentos você vai ter alguns fracassos e você vai refazer, se preparar novamente e se estruturar para uma nova tentativa. Na carreira e na vida, um dos pontos em que as pessoas não confiantes mais erram é deixar com que os outros tomem as rédeas da situação por você. E como isso acontece na sua carreira? Bom, quando você recebe um feedback, você normalmente recebe aquele feedback e começa a ler ele 20 vezes. Mas você já parou para pensar que do outro lado da mesa tem alguém que está te dando aquele feedback e tem um histórico diferente do seu? Vamos supor que o seu chefe diga que você não está fazendo as análises corretamente. Bom, você pode interpretar aquilo, de uma forma onde você está errando as análises, ou você pode tentar entender o porquê você está errando as análises. Na visão dele, ele está interpretando que você entende da situação e a partir disso você deveria fazer uma análise e você não levou o resultado que ele estava esperando. Agora, será que você de fato entende a situação? Na cabeça dele, ele não vai parar para pensar sobre isso. Ele só vai falar que você não está entregando a análise corretamente. O que você precisa interpretar e avaliar é qual é o seu entendimento. Talvez você precise entender melhor o problema, talvez você precisa vivenciar mais o determinado tema que você estiver fazendo a análise. Enfim, tem várias outras variáveis e você precisa interpretar isso. Da mesma forma, quando um gestor falar para você que você precisa melhorar a sua apresentação, você precisa primeiro entender, isso é uma coisa que eu faço bem? Pode ser que isso não seja o ponto que você consiga fazer melhor. E isso você também precisa entender. Tem gente que já nasce com uma determinada habilidade e outras pessoas que não têm essa habilidade tão desenvolvida. Então, você vai comemorar as pequenas evoluções e até chegar num patamar que seja razoável dentro daquela estrutura ou daquele cargo que você ocupa. Outro ponto importante é você tomar a rédea da situação. O que é tomar a rédea?
Muitas vezes você vai delegando e deixando com que as outras pessoas tomem as decisões por você, seja na sua vida ou seja no seu trabalho. Às vezes o seu gestor vai falar, faça aquele curso. Você precisa avaliar se aquele curso é o melhor para você mesmo. E como que você toma as rédeas da vida? Você tem que aceitar caso você errar. Muitas pessoas que não são confiantes, elas delegam todas as atividades e decisões para outras pessoas, porque dessa forma ele pode criticar e ele não será criticado. Olha só, é maravilhoso, mas isso vai fazer com que você não consiga ser uma pessoa autoconfiante. Para você se tornar autoconfiante, você vai precisar pegar essas decisões difíceis, tomar uma decisão e a partir disso, toda vez que você executar, quanto mais você faz, eu sempre comento isso, quanto mais você faz, mais você será criticado. Obviamente que a gente quer ser bem criticado sempre, mas pode ser que você vai errar, pode ser que você vai pegar coisas que você não tinha aquele domínio para fazer de uma determinada forma e você precisa avaliar a crítica do outro. Pode ser que uma pessoa te critique porque ela faria diferente de você, mas isso não quer dizer que você fez mal uma determinada atividade no seu trabalho. Como que você vai fazer isso? Usando os indicadores, usando os resultados e o valor que você gerou com o seu trabalho. Dessa forma, você tem, se você conseguir definir como medir antes de sair fazendo, você vai ter uma métrica onde você pode ser justo consigo mesmo para falar se você está indo bem ou mal. E desta forma, para terminar, o último passo deste desenvolvimento da autoconfiança é você se posicionar. Então, uma vez que você comece a entender, estudar determinados assuntos e você dominar aquele determinado tema, você pode se posicionar, por exemplo, numa reunião de negócios, você pode se posicionar numa discussão de um determinado tema, mostrando o que você conhece a fundo. Muitas vezes, nesse momento, você vai falar alguma coisa e alguém pode te questionar. Inclusive, essa pessoa pode saber menos do que você naquele determinado assunto, mas ela já tem uma autoconfiança que você não tem. Então, nessas horas, se você já se preparou, se você sabe do que você está falando, segure firme e confirme a informação que você está passando naquela reunião. Isso vai fazer com que você também ganhe autoconfiança ao longo do tempo para você reforçar aquela mensagem que você está querendo passar. Bom, esse vídeo já teve bastante coisa, tem que rever de novo, anotar ponto a ponto para você não esquecer de nada e se tornar um profissional mais autoconfiante, mas só para fazer um resumo final, eu vou lembrar os principais pontos que você tem que tomar cuidado e vai trabalhar para aumentar a sua autoconfiança. O primeiro, faça um passo a passo. Não espere que você melhore do dia para a noite. Segundo, avalie bem as críticas que você vai receber. Tenha cuidado para ter certeza se aquelas críticas fazem ou não sentido. Terceiro, comemore os pequenos ganhos e vitórias. Então, sempre que você estiver evoluindo, essa evolução ela é longa e você precisa comemorar, mesmo quando os seus resultados ainda não estiverem no patamar que você quiser. Você vai tomar as rédeas da situação e você vai começar a se colocar, se posicionar e tomar as decisões da sua carreira para você mesmo. E por fim, não deixe de se posicionar. Desta forma, você também vai testar o nível da sua autoconfiança. A primeira vez que você fizer isso, você vai estar nervoso, mas faça com calma, aos poucos, de forma com que você gere um ciclo positivo na sua cabeça e este processo ele siga evoluindo para sempre. Nós estamos sempre aprendendo, sempre crescendo na carreira e também, como todo ser humano, sempre estamos errando, não é mesmo? Então, assista aqui o meu Sim Chegou e se prepare para a sua carreira de sucesso.